Boa tarde, pessoal. O meu nome é Francisco. Eu sou professor de filosofia aqui na rede estadual de Pernambuco e estou gravando esse vídeo a propósito desse período em que a gente vive, tendo sem aulas, confinados. E aí eu resolvi gravar esse vídeo sobre esse assunto, visando talvez o benefício de algum de vocês, alunos que estão em casa e que precisam de algum esclarecimento e que talvez possa ser beneficiado com essa aula sobre os pré-socráticos. Então, nós estamos no dia 27 de março e a gente tem esse assunto aqui que vai ser, eu diria, útil para as 3 turmas do ensino médio, mas o assunto diz respeito principalmente ao primeiro ano do integral. Então, a filosofia desse período que nós estamos cobrindo, que eu me proponho cobrir agora, que é o século VI, do século VI ao século IV, e a filosofia antiga, propriamente, pelo menos até o século III ou II, é dividido entre o período pré-socrático, o período socrático, propriamente, e o período pós-socrático. Então, Sócrates aqui é o nosso divisor, é a nossa referência, por assim dizer. Então, os pré-socráticos foram exatamente aqueles pensadores que vieram antes de Sócrates. Então, vejam só, é importante a gente pensar sobre isso, porque a filosofia começou propriamente com os pré-socráticos. Você, se já teve aula sobre o assunto, deve se lembrar de que antes de se chegar à consciência filosófica, se passou anteriormente pelo estágio, por assim dizer, do mito e da tragédia. Então preste atenção nisso aqui. Quanto ao mito, que foi o período em que se tratava mais sobre cosmogonias do que sobre cosmologia. Vou dizer depois que a cosmologia, os pré-socráticos começaram a tratar sobre cosmologia, ou sobre o universo, o mundo. A palavra cosmos significa mundo. Então, aqui, quanto ao mito, houve 2 autores fundamentais que foram Hesíodo e Homero, 2 grandes poetas gregos clássicos. As obras deles estão aí ainda e você pode inclusive achá-los adaptadas, uma linguagem mais simples, mais acessível. Depois desse período, eu não vou me deter agora em explicar isso, porque o meu foco vai ser os pré-socráticos. Mas como esses foram degraus que se subiu, para assim dizer, até chegar a esse terceiro, que foi o da filosofia, para ficar mais claro para vocês, aí eu estou mencionando de passagem. Aqui havia alguma reflexão, aqui não, aqui sim, alguma. E a gente vê isso em autores como Eurípides, e outro como Sófocles, e além de Eurípides tem um terceiro chamado Ésquilo. A letra está um tanto garranchada, porque eu estou escrevendo, eu não quero que isso seja um vídeo longo, e eu teria de parar aqui e escrever bonitinho, mas eu estou pronunciando, estou lendo, você está sabendo, você vai saber que isso aqui é Eurípides, esse aqui é Sófocles e esse é Ésquilo. Então, passadas essas fases,
se chegou aqui à consciência mitológica, à consciência trágica e à consciência filosófica. A consciência filosófica, cadê o meu apagador? Esqueci o apagador em algum lugar por aí, mas eu estou aqui com um papel para a gente ir ganhando tempo, então eu vou logo apagar aqui e falar para vocês que a filosofia começou com esses filósofos, e especificamente com um chamado Tales de Mileto. Esse cara, esse pensador, para assim dizer, viveu no século VI a.C. Tales de Mileto não é conhecido tanto por ter elaborado uma filosofia ou uma cosmologia. Na verdade, nenhum dos pré-socráticos, que foram inúmeros, podia citar pelo menos uns 15, até uns 20 deles, eles não, por assim dizer, criaram uma cosmologia. Na verdade, eles trataram sobre cosmologia, mas tudo de maneira muito incipiente. Porque os escritos deles não nos chegaram. O que nós temos dos pré-socráticos são fragmentos. Fragmentos que a gente encontra, sobretudo, aqui. Bom, eu tenho aqui um livro antigo sobre os pré-socráticos, da coleção Os Pensadores. Se fala sobre vários deles aqui. E tem um que foi organizado por um filósofo, se não me engano, do Rio de Janeiro, já falecido. Ele intitulou aqui o livro, do qual ele foi editor, publicado pela editora Cultrix, que nem sei se existe ainda, mas o título é Os Filósofos Pré-Socráticos. Então aqui, esse editor, um professor de filosofia chamado Gerd Bonheim, ele trata sobre, o primeiro deles, Tales de Mileto, que é o que eu vou abordar agora, mas ele trata também sobre Anaximandro, sobre Anaxímenes, sobre Xenófanes, parecem nomes de remédio, né? Alguns dos outros, Heráclito de Éfeso, Pitágoras, Alquimião, Parmênides, Zenão, Melisso, Empédocles, Filolau, Arquitas, Anaxágoras, Diógenes, Leucipo e Demócrito. Então, desses chamados filósofos pré-socráticos, o que nos chegaram foram apenas fragmentos. A gente não tem obras completas deles. De alguns a gente tem fragmentos em maior número, de outros não. A gente tem um ou outro, dá para ter uma ideia daquilo que eles pensaram, algo que sintetize o pensamento deles, mas não tem muita coisa. De qualquer forma, é muito importante que a gente estude os pré-socráticos, porque eles são a preparação para que a gente chegue a Sócrates e para que a gente discuta, para que a gente veja sobre o que trataram Sócrates, Platão e Aristóteles. Então, sobre Heráclito, por exemplo, deixa eu ler aqui para vocês um fragmento dele. O fragmento mais conhecido de Heráclito é: descemos e não descemos nos mesmos rios, somos e não somos. Esse fragmento pode ser colocado da seguinte maneira: um homem não toma banho no mesmo rio 2 vezes, porque está tudo sempre mudando. Parmênides, o outro pré-socrático, que vai polarizar entre os pré-socráticos, há 3 mais importantes. Há outros que podiam ser notados também, porque disseram coisas interessantes, mas por enquanto vamos pensar sobre esses 3. Tales de Mileto, que disse tudo é água, e Heráclito, que defendeu a mudança, dizendo que tudo era fogo, para assim dizer, o elemento primordial, ou o arquê, seria o fogo. Parmênides disse que era o ser, e Tales de Mileto disse que era a água. Então,
vamos ver aqui rapidamente, vamos nos deter em Tales de Mileto. Vou escrever aqui o nome dele, de novo, mais bonitinho dessa vez. Tales de Mileto. O que diz Tales de Mileto? Tales de Mileto se notabilizou por essa máxima aqui. Tudo é água. E com isso, Tales de Mileto começou a filosofia. Também não falei sobre o significado do termo filosofia. Isso, se prosperar, a gente grava outro vídeo sobre cobrindo o uso do termo, e mais para frente Sócrates, a filosofia antiga de modo geral. E aí, quem sabe, não sei, mas quem sabe, a filosofia medieval e chegando até a filosofia em vídeos curtos, resumindo esses 4 momentos, para assim dizer, da filosofia, desembocando na filosofia contemporânea. Então, quando Tales de Mileto disse tudo é água, ele não somente está afirmando, ele está propondo uma cosmologia, a origem do cosmos, uma teoria do cosmos, por assim dizer. Ele está propondo isso. Além de que ele está iniciando uma forma de pensar. Porque, veja, quando ele diz tudo é água, o que ele está fazendo é definir. Observe que ele está usando o verbo ser. Ele está definindo. E ele está inaugurando uma maneira de pensar que floresceu e prosperou, sobretudo, não quer dizer que só houvesse entre os gregos, mas prosperou entre os gregos, que é uma forma de pensar lógica, ou baseada no logos, na razão. Logos é a palavra grega que significa razão. Então, ele começou uma escola de pensamento com isso aqui, demonstrando uma preocupação com aquele que teria sido o elemento primordial, ou o arquê. Arquê é a palavra grega para início, para princípio. O elemento primordial pelo qual tudo teria tido um arquê, um começo. Então, a importância de Tales de Mileto é ter proposto essa forma de pensamento. Antes dele, as pessoas recorriam às narrativas fantásticas, recorriam ao mito, ou mesmo quando pensavam alguma coisa, que era o caso dos escritores das tragédias, Ésquilo, Sófocles e qual é o nome do outro? Eurípides. Eles não haviam atingido, para assim dizer, esse patamar em que o logo estava na ordem do dia. E isso começou com o nosso velho Tales de Mileto. Agora, falei sobre Tales de Mileto, mas falei também sobre Heráclito e sobre o outro que eu vou colocar aqui, Parmênides. Falei de passagem, é claro, e agora eu vou dar mais algumas ideias sobre eles. Heráclito é conhecido como o filósofo do devir, ou da mudança. Porque, lembre-se, ele falou que um homem não toma banho no mesmo rio 2 vezes. Quer dizer, quando ele entra no rio pela segunda vez, ele já entrou alguns segundos ou minutos ou horas depois, ele não é mais o mesmo, porque há um movimento. Você está ficando mais velho, talvez até mais forte, e assim por diante. Há um movimento, o tempo passa, tudo está mudando. Ele é o filósofo do devir. Então, Parmênides, ao contrário, era o filósofo da permanência. Ele dizia que o ser é, o não ser não é. Então, um defende a mudança, outro defende a permanência. Esses foram 2 polos
importantes, importantíssimos na verdade, na filosofia dos pré-socráticos. Isso, durante esse período, não foi resolvido. Havia uma barreira entre os dois intransponível. Um tinha uma compreensão, outro tinha outra compreensão. Não havia nenhum ponto de contato. É só mais à frente com Platão, que era aluno de Sócrates e professor, e depois se tornou professor de Aristóteles, que esse embate foi resolvido. Ele disse que, na verdade, os dois estavam falando a verdade. E que, no próprio esquema de Platão, ou como Platão via as coisas, um estava falando, no caso Heráclito, estava falando sobre o mundo sensível. Mundo sensível. O mundo sensível seria esse mundo em que a gente vive. É o mundo das sombras. É o mundo a que a gente tem acesso pelas sensações. Estou vendo, estou sentindo, estou tocando. É o mundo das sensações. É o mundo sensível. Esse é o mundo. Outra forma de Platão referir-se a esse mundo é como o mundo das sombras. E o outro mundo, ele chamou de mundo inteligível, ou mundo das ideias. Esse é o mundo acima. Esse aqui, o mundo sensível, é o mundo das formas imperfeitas. Esse aqui é o mundo das formas perfeitas, é o mundo das ideias. Aqui, no mundo das ideias, a gente tem a ideia, por exemplo, de mesa. Aqui você tem a ideia perfeita de mesa. Aqui o que você tem no mundo sensível é uma cópia. Então, como foi que Platão resolveu o embate, o problema, a disputa? Foi dizendo o seguinte: Heráclito estava falando sobre o mundo sensível. Ele estava certo, Platão diz. Ao passo que Parmênides estava falando sobre o mundo das ideias. Ele estava certo. A questão é que um se referia a um mundo e o outro a outro mundo. Então isso é muito interessante, porque essa aqui é a essência da filosofia de Platão. Platão, no livro Na República, que é um dos livros mais importantes dele, exatamente no livro 7 da República, ele vai falar sobre a alegoria da caverna. Na alegoria da caverna, Platão trata sobre um prisioneiro que se encontrava numa caverna. Estou resumindo por causa do tempo, mas se encontrava numa caverna, prisioneiro, ele não podia olhar para a saída, e tudo, havia um fogo, uma fogueira, uma luminosidade, tudo que ele via passando aqui a porta da caverna eram as sombras que eram refletidas, que eram lançadas sobre a parede ao fundo. Quer dizer, eles não enxergavam a realidade. Eles não viam as coisas como elas são. Eles viam as coisas como formas imperfeitas, como elas se mostram, como elas se deixam ver, como se apresentam aqui no mundo sensível. Mas acontece que um desses prisioneiros foge, e em fugindo, ele se depara com a realidade. Ele chega no mundo das ideias, por assim dizer, em que ele vê ele não vê as sombras, ele vê as coisas como elas são. Ela não vê um homem passando, ou um animal passando, um cavalo passando. Ele vê o objeto verdadeiro, a coisa em si mesma, sem usar o termo coisa em si no sentido kantiano. Ele via as coisas como elas eram. É esse o sentido, é essa a ideia que eu quero passar para vocês. Então, nisso a gente tem o pensamento de Platão, resumido pelo pensamento desses dois pré-socráticos, que foram Heráclito e Parmênides.
Então aqui é uma ideia geral para vocês sobre o que foram os pré-socráticos, eles que trataram especificamente de temas cosmológicos. Eles, ao contrário de Sócrates, eles não trataram sobre o homem, eles não trataram sobre ética, eles não trataram sobre metafísica, eles não trataram sobre... sobre o ser eles trataram em alguma medida, mas não no ser, como mais tarde veio a ser tratado não só por Sócrates, por Platão e, sobretudo, por Aristóteles, que foi um metafísico. Sobretudo não, porque Platão era também um metafísico, um grande metafísico, diga-se de passagem. Talvez os dois maiores, pelo menos na tradição grega antiga. Então, vou ficar por esse vídeo, parar por aqui, e isso é uma espécie de teste, e depois a gente vê o que a gente faz mais à frente.